Olá e bem-vindo ao Best in Tesla e ao novo programa Overflow, episódio 91. Os clientes da SpaceX na corrida da IA continuam chegando. E Elon compartilhou que a SpaceX pode estar perto de uma grande conquista no treinamento. E a Ferrari fez algo que disseram que nunca fariam. E tivemos um grande youtuber que quis criticar a Tesla por causa do Elon, mas acabou saindo pela culatra e virou uma ótima campanha publicitária para a Tesla. E vemos um desempenho de vendas forte da Tesla na América do Sul. E Jason, o fanático por carros da Hargassi, saiu dizendo que o transporte elétrico é a melhor solução de transporte. E estamos vendo os pilotos da Fórmula E experimentarem exatamente isso. Mas Jason também disse: Cybertruck é o melhor carro já feito. Bem, tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos começar agora mesmo. Vamos pôr nossa agulha estéreo nesse suco. Os clientes da SpaceX na corrida da IA continuam chegando. A StarCloud comprou terminais ópticos da SpaceX para usar o Starlink como rede global de retransmissão de dados em seus futuros data centers orbitais, fortalecendo os laços com a empresa responsável pelo lançamento de suas espaçonaves. Como o Felipe compartilhou no X, estou animado em anunciar que fechamos contrato com a SpaceX Starlink para integrar o terminal de mini lasers ao nosso satélite, oferecendo conectividade de alta largura de banda e baixa latência. A tecnologia de laser do Starlink oferece conectividade contínua de até 25 gigabits por segundo a uma distância de até 4.000 quilômetros, permitindo que os data centers espaciais da StarCloud evitem estações terrestres com banda limitada e supram a demanda energética da IA. A StarCloud lançou recentemente sua primeira GPU H100 para o espaço. O primeiro hardware a laser deve estar em órbita dentro de um ano, mostrando a crescente colaboração em infraestrutura orbital. A StarCloud quer uma constelação de 88.000 data centers orbitais. Como venho dizendo, a SpaceX rapidamente se tornou a espinha dorsal da infraestrutura de IA. Como o The New Physics também escreveu no X, a StarCloud acabou de transformar a rede de lasers da Starlink na espinha dorsal dos data centers de IA orbitais. A StarCloud encomendou mais de 50 terminais a laser Starlink Mini para equipar mais de 25 satélites futuros. Sem estação terrestre ou cabos de fibra, nós de computação conectados por laser diretamente à malha orbital da SpaceX. O futuro da ficção científica chegou. Computação em nuvem orbital com servidores de IA no espaço, alimentados por energia solar contínua e conectados globalmente por lasers Starlink na velocidade da luz. O curioso é que a StarCloud afirma que seus satélites futuramente farão toda a inferência e treinamento de IA em órbita. Os dados não precisarão sempre ser enviados à Terra para processamento, trazendo grandes vantagens. Energia solar ilimitada, sem limites de rede, sem restrições de terra ou água, resfriamento radiativo passivo e vácuo, retransmissão global imediata sem gargalos terrestres, análise quase em tempo real de observações da Terra. A espaçonave StarCloud 3 foi projetada para 200 kW em órbita, sendo um nó de centro de dados no espaço, não apenas um satélite. Aqui está o panorama geral. A SpaceX apresentou planos para até 1 milhão de centros de dados orbitais próprios. Leia isso novamente. Estamos presenciando o surgimento da primeira infraestrutura computacional espacial para a civilização. A internet já está além da Terra. A IA pode ser a próxima. O que acontece quando a nuvem literalmente se muda para o espaço? Bem, de repente não haverá limites, já que há muito espaço no espaço. E Elon também prometeu apresentar um design de satélite de IA mais detalhado em algumas semanas. Então vai ser muito interessante ouvir mais sobre isso. Estamos vendo grande concorrência para construir centros de dados de IA no espaço. Mas só uma empresa tem capacidade de lançamento na cadência e no preço necessários: SpaceX.
E você tem notado como o Claude é a ferramenta mais comentada na internet agora? Claude tem lançado novos modelos e recursos como Claude Cowork, Claude Design, habilidades, conectores, literalmente toda semana. É realmente a ferramenta mais poderosa no momento, que permitiu que as pessoas fossem da ideia ao aplicativo e ao lançamento sem uma única linha de código, criando apresentações full stack, automatizando rotinas e até substituindo uma equipe de marketing. E naturalmente, todo mundo em todo lugar está dizendo para você aprender, Claude, mas raramente te ensinam como fazer isso. Mas felizmente, eu encontrei o Outscale, o patrocinador de hoje. Eles promovem o primeiro Claude Atom mundial, um mergulho no Claude, seus usos e mais de 10 ferramentas de IA no próximo fim de semana, das 10 horas às 19 horas. Horário do leste dos Estados Unidos, e eles têm apenas 1.000 vagas gratuitas por tempo limitado. 10 milhões de pessoas ao redor do mundo já participaram disso e avaliaram com 4,9 de 5 no Trustpilot. Recomendo muito que faça esse curso. No workshop, você pesquisará sobre Claude, criará um artefato, montará um painel, fará uma apresentação e configurará conectores do Claude. Como o Indeed, para automatizar sua busca de emprego, dominar mais de 10 ferramentas de IA, criar GPTs e agentes personalizados, além de gerar imagens e vídeos com IA. E ao final disso, estar em uma situação em que você pode automatizar toda a sua semana. Se inscrever agora garante 50 códigos secretos do Claude como bônus, levando a ferramenta a outro nível para você. É uma biblioteca de prompts e kit de ferramentas de IA personalizado. Tudo grátis. E o melhor, você será orientado por líderes da Microsoft, Google, Amazon e Nvidia. O que você aprender nesses 2 dias mudará os próximos 2 anos da sua vida. Inscreva-se agora antes que as vagas acabem. Use meu link abaixo ou escaneie o QR para entrar na comunidade do WhatsApp antes que as vagas acabem. Obrigado a Outscale por patrocinar este vídeo. E a Ferrari fez algo que eles disseram que nunca fariam. Então as montadoras tradicionais continuam fazendo coisas que disseram que nunca fariam, como a Volkswagen dizendo que nunca venderia carros fabricados na China para o exterior. Mas agora eles estão fazendo exatamente isso. Mas agora a Ferrari também está fazendo algo que disse que nunca faria. Porque se voltarmos a 2011, o presidente da Ferrari disse que não acredita em carros elétricos e que essa empresa nunca faria um. Bem, agora eles fizeram um e há muita conversa sobre o visual dele, porque é um design meio controverso. Mas a aparência de algo é sempre uma questão muito pessoal. Mas acho que é justo dizer que ele não parece um Ferrari. Eu teria adorado se eles tivessem pegado um dos seus designs clássicos, modernizado um pouco e feito uma versão elétrica disso. Mas infelizmente, eles fizeram algo completamente novo. Então, para mim pessoalmente, isso simplesmente não parece uma Ferrari. Parece algo que a Hyundai ou alguma marca chinesa poderia ter criado. Não uma Ferrari com um preço de 640 mil dólares. O designer-chefe afirmou que veículos elétricos focam mais em coeficiente de arrasto do que em gerar downforce. Eles até se inspiraram nos limpadores do Cybertruck, que ficam retos na lateral do veículo, para reduzir o arrasto no fluxo de ar. Então o carro foi projetado desse jeito para ter o menor coeficiente de arrasto possível. Mas se isso for verdade, eles meio que falharam, porque ele tem um coeficiente de arrasto pior do que qualquer um da linha sexy da Tesla. Então, até o grande SUV familiar da Tesla, o Model X, tem um coeficiente de arrasto menor do que o supercarro da Ferrari. Mas, claro, isso aqui é um supercarro. O legado da Ferrari é ser o supercarro definitivo nas pistas, certo? Mas o sedã familiar Plaid Model S da Tesla é mais rápido de 0 a 60, tem uma velocidade máxima maior, muito mais autonomia e custa quase 1/6 do preço da Ferrari Lucio. As especificações que você busca em um veículo elétrico acabam sendo constrangedoras nesse supercarro. Então eu tenho dificuldade em ver quais exatamente são os pontos de venda únicos do novo elétrico da Ferrari, além da própria marca Ferrari. Por que não fazê-lo parecer uma Ferrari? Porque a Tesla deve revelar seu novo supercarro, o Roadster, ainda neste trimestre. E isso vai mostrar para todos os outros fabricantes de supercarros
como a Ferrari, o quão bom um supercarro elétrico pode realmente ser. Claro que ele terá os propulsores a frio da SpaceX para ir de 0 a 60 em um segundo, pairar e outras coisas malucas. Bem, esse carro vai ser um supercarro de verdade e vai ter aparência de supercarro, mas por 1/3 do preço desta Ferrari. Novamente, claro que você paga pela marca, mas ele não se parece com nada dessa marca. Eu acho difícil imaginar quem vai comprar esse supercarro elétrico extremamente caro. É a Ferrari mais cara de todas. Não precisamos focar só na Tesla. O Lucid Sapphire também superará a Ferrari elétrica em aceleração, velocidade máxima e autonomia. Ou pegue o Yangwang U9 da BYD. Uma fera com 1.300 cavalos de potência, vai de 0 a 60 em menos de 2,4 segundos. E foi o carro que quase atingiu 500 km por hora, estabelecendo um novo recorde mundial. Ele tem uma suspensão que pode fazê-lo saltar e controlar as rodas de forma independente, além de um sistema de altíssima voltagem de 1.200 volts que pode carregar com 500 kW. Então, mesmo que a Ferrari goste de fazer parecer que construiu algo inovador, é difícil encontrar as inovações, já que ela realmente não consegue competir com os supercarros elétricos que já existem. E claro, o interior. Não faz o meu estilo, mas isso pode ser algo que muita gente goste, porque como Johnny Ive disse, ele não acha que deveria haver telas sensíveis ao toque nos carros, mas sim muitos botões. E eu sei que muita gente pensa assim, mas pessoalmente não sou uma dessas pessoas. E acho que John Ive exagerou um pouco nisso. Como essa Ferrari, eles têm um chaveiro que você precisa usar para ligar o carro por dentro. Você coloca ele nesse pequeno encaixe e empurra, e isso liga o carro. Isso realmente parece um grande incômodo, ter que carregar esse chaveiro grande o tempo todo quando você já está com seu celular. Mas esse não é o carro para usar diariamente levando os filhos à escola. Talvez eu que não entenda esse tipo de carro. Mas uma coisa que eu gostei que ele disse na entrevista com Cléo Ambrosio, numa entrevista enorme, foi que ele falou que o mais fácil seria simplesmente imitar o que os outros fizeram, como criar sons de motor falsos. Sim, você sabe como a Mercedes faz. Então eles não seguiram o caminho mais fácil e criaram algo muito diferente no interior. Ponto positivo por isso, mas gostar do interior é questão de gosto pessoal. De qualquer forma, a Ferrari produz cerca de 13 mil veículos por ano. Este carro realmente não terá grande impacto em nada. Eu sei que algumas pessoas estão dizendo que eles estão fazendo isso só como um carro para cumprir exigências regulatórias. Mas a Ferrari realmente não precisa fazer um carro elétrico por causa da isenção de baixo volume na Europa. Fabricantes que registram menos de 10 mil carros novos por ano na União Europeia podem solicitar uma meta de emissão diferenciada junto à Comissão Europeia. A Ferrari se qualifica porque apenas uma parte dos seus 13 mil entregas globais anuais é registrada na União Europeia, geralmente cerca de 5 a 6 mil unidades no mercado europeu mais amplo. Quantos carros elétricos a Ferrari deve produzir para atender às metas de CO2 da União Europeia? Bem, praticamente zero no curto prazo, para uma conformidade mais rigorosa, graças à isenção que é válida até pelo menos 2035. Eles podem atingir a meta personalizada usando poucos ou nenhum veículo elétrico, otimizando carros a combustão e híbridos. Então a Ferrari tomou a decisão de que queria fazer um supercarro elétrico. Por que eles querem fazer isso? O mundo está migrando para o elétrico. Então talvez a Ferrari use isso como grande campanha publicitária, já que estou comentando sobre o assunto. Vejo que todos estão comentando sobre isso, o que talvez atraia mais clientes para os carros a combustão e híbridos deles. Quem sabe? Mas pode ser que alguns príncipes árabes queiram comprar um. Mas eu não acho que veremos muitas vendas desse carro. Mas não parece que sou só eu que acho que não é uma boa Ferrari. A reação do mercado ao lançamento não foi positiva, já que as ações da Ferrari caíram 7% em 24 horas após a apresentação. A maior queda em um único dia desde outubro. Cerca de 3 bilhões de dólares foram eliminados do valor de mercado. Espero que isso não acabe sendo mais uma catástrofe de rebranding como a da Jaguar. O futuro não chega de forma barulhenta.
E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora do teste das notícias rápidas. Então, enquanto falamos sobre a Ferrari elétrica, Jason da Haggerty conversou com Doug para discutir algumas opiniões polêmicas sobre carros. E como Jason disse, Cybertruck é o melhor carro que eu já fiz. Cybertruck é o melhor carro já feito. Mas na verdade, foi uma entrevista muito engraçada. Eles se divertiram muito falando sobre suas opiniões polêmicas, como essa aqui. Muitos entusiastas de carros são contra os veículos elétricos, mas deveríamos apoiá-los. Porque é mais gasolina por menos. Deveria haver um programa governamental obrigatório. Onde Nós fazemos as pessoas adquirirem veículos elétricos. impusermos isso a eles. Crédito para veículo elétrico deveria cobrir o valor total. Assim o carro sairia de graça. De graça. Com licença. Retiraremos seu anúncio, pois está claro que não se importa. Sim, Vamos te dar um Tesla Model 3, que é muito superior. essa é uma ótima ideia irlandesa. Mas uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não entende é que a propulsão elétrica é a solução de transporte superior. Até esses dois caras, dois fanáticos por gasolina, sabem que isso é verdade. A experiência de viver com um veículo elétrico todos os dias simplesmente não tem volta. Eu vou olhar diretamente para a câmera de close e dizer: se você não acha que veículos elétricos ou a propulsão elétrica são uma solução de transporte superior, é porque você não passou tempo suficiente em um carro elétrico. Ou você está sendo intencionalmente, você está apenas sendo, eu concordo com isso, você está sendo intencionalmente do contra. Exatamente. Como eu disse, uma entrevista bem divertida. Confere lá para ver tudo. E enquanto estamos falando sobre a eletricidade sendo a solução de propulsão superior, tivemos mais um exemplo exatamente disso, vindo da indústria de corridas. Como foi compartilhado nesta postagem, a Fórmula E está se transformando em uma forma totalmente diferente. Com os veículos da geração 4, a potência do carro sobe para 800 cavalos, enquanto a aceleração de 0 a 100 km cai para menos de 2 segundos e a aceleração de 0 a 200 cai para menos de 4,5 segundos. Pela primeira vez, veículos de uma corrida oficial de Fórmula têm tração nas 4 rodas. O bicampeão de Mônaco, David Coulthard, dirige um veículo da geração 4 em Mônaco neste vídeo e diz: "Eu nunca experimentei uma aceleração como essa antes." Sim, todas as pequenas explosões que acontecem dentro de um motor de combustão interna não conseguem acompanhar o torque instantâneo do motor elétrico. O Lucid Air não está entre os veículos elétricos mais vendidos em nenhum lugar. E você talvez se lembre do canal do YouTube Engineering Explained, onde ele vendeu seu Tesla em protesto contra Elon Musk porque a YouSide demitiu sua esposa. Então não havia nada de errado com o carro, ele funcionava perfeitamente, mas ele não gostava de Elon Musk. E então ele comprou um Lucid Air, o carro dos sonhos de um engenheiro. Mas rapidamente se tornou o pior pesadelo de um engenheiro. Porque, como já vimos antes, o carro ainda tem muitos problemas de software. E ele mostrou exemplos de apenas uma viagem de fim de semana de 400 milhas. Houve 8 falhas de software. E uma delas foi quando ele colocou o carro em marcha a ré. O carro começou a andar para frente porque, sozinho, mudou a configuração de segurar para rolar. Depois, as portas traseiras não abriam e havia uma diferença de 10 graus Celsius entre as duas saídas de ar traseiras, mesmo com a mesma configuração de temperatura. E a lista continua. Então ele já devolveu seu Lucid Air para a Lucid depois de apenas 11 meses do contrato de 3 anos de leasing. Então, mesmo tendo feito tudo isso para tentar prejudicar a Tesla e Elon Musk, ele acabou fazendo uma grande e bela campanha publicitária para a Bratesla, porque os carros elétricos deles simplesmente funcionam, goste você do cara ou não. Então, depois de quase 5 anos no mercado, o Lucid Air ainda está cheio de falhas de software. Isso simplesmente não é uma experiência de luxo, não importa o quão boas sejam as outras partes do carro. Se o carro continua falhando em tantos aspectos, acaba sendo tão frustrante que você quer devolvê-lo. Como o Engenharia Explicada disse, ele adorou o carro na teoria, mas na vida real a história foi bem diferente. E essa postagem do Electric Felix mostra que os dados indicam que apenas cerca de 1/3 dos registros de novos carros de passeio chineses na Europa Ocidental são BEVs. Com o primeiro trimestre de 2026 em 34,7%
A baixa participação dos BEVs ocorreu após as tarifas anti-subsídio da União Europeia sobre carros totalmente elétricos chineses entrarem em vigor no final de 2024. Depois disso, as entregas foram pausadas e a participação caiu para o recente mínimo de 33,2%. Como defensor dos veículos elétricos, Félix Sarcasmo criticou a Comissão Europeia, sugerindo que suas políticas podem ter levado marcas chinesas a vender mais híbridos plug-in do que elétricos na região. E ele pode ter um ponto forte. Temos mais grandes clientes para a SpaceX, como relatou Sawyer. A Força Espacial dos Estados Unidos anunciou que concedeu à SpaceX um grande contrato de 2,29 bilhões de dólares para construir uma nova espinha dorsal de rede de dados espaciais. Rede de comunicação via satélite militar de próxima geração em órbita baixa, chamada Starshield. O sistema será uma camada global segura e rápida de transporte de dados para os militares dos Estados Unidos, conectando sensores, armas, satélites, aeronaves, drones e defesas antimísseis mundialmente. Mas isso não é o Starlink, só para deixar claro. A SpaceX também opera uma divisão separada voltada para o governo chamada Starshield, que utiliza uma rede de satélites diferente do Starlink. O Starshield emprega criptografia avançada para hospedar cargas classificadas e processar dados com segurança. E não se esqueça de comparecer ao evento Tesla Takeover na Áustria, aqui, nos dias 5 e 6 de junho. Eu estarei lá e espero ver alguns de vocês por lá, assim como aconteceu da última vez, quando participei em 2024 do primeiro evento Tesla Takeover na Europa. Porque esse evento é enorme e realmente sensacional. Por isso vou levar toda a minha família mais uma vez. Então, garanta seu ingresso hoje mesmo para não ficar de fora. Deixarei um link abaixo para compra de ingressos. E Tesla Chain compartilhou o forte desempenho de vendas da Tesla na América do Sul, na Colômbia. Foram vendidos 5.406 veículos de janeiro a abril de 2026. E isso é apenas o 3 no Ipsos. O Model Y ocupa o primeiro lugar no ranking acumulado de vendas de SUVs. A Tesla detém 51% do mercado de veículos elétricos na Colômbia. O mercado de veículos elétricos na Colômbia cresce rápido e em abril, 1 a cada 5 veículos vendidos era BV. Os primeiros supercarregadores da Tesla na Colômbia já estão funcionando em Medellín e Bogotá. Então, a Tesla segue expandindo vendas de veículos e infraestrutura de recarga. Peter Diamandis escreveu: Elon não precisa liderar o melhor modelo de IA, mas sim controlar o melhor hardware. A Nvidia é a empresa mais valiosa do mundo e seus modelos são os mais populares. A estratégia híbrida de hyperscaler funciona. E Elon respondeu: o que você disse é verdade, mas ainda assim nossa IA será excelente. Se será a melhor, ainda veremos, mas eu nunca vou desistir. Nunca. A IA da SpaceX tem apenas 3 anos. Isso é metade da idade da Anthropic e 1/4 da idade da OpenAI. Vamos ver como as coisas estarão daqui a 3 anos. E a SpaceX não tinha alcançado nada de relevante após 3 anos e foi dada como morta após 6 anos, depois de 3 falhas consecutivas de lançamento. Mas você pode perceber que as coisas são diferentes agora. Sim, de fato. E Elon também compartilhou: eu acabei de sair do escritório de IA da SpaceX às 2h45 da manhã e as pessoas ainda estavam trabalhando. Acho que podemos estar perto de um avanço significativo no treinamento. Legal. Mas ele também escreveu: o modelo fundamental Grok 5.9 médio. 1,5T terminou o treinamento. A avaliação parece boa. Muitos dados de cursor foram adicionados no treinamento suplementar e ainda há mais por vir. Ajuste fino em andamento, aprendizado por reforço começa em alguns dias. Lançamento público em 2 a 3 semanas. Isso será uma grande melhoria em relação ao 0,5T V8 Small, que atualmente atende todo o tráfego de produção do Grok, especialmente para tarefas de programação difíceis. E MacroPR escreveu:
A Tesla está planejando uma nova instalação de manutenção para cybercabs e robotáxis em Irvine, Texas. A instalação consiste na reforma de um armazém de 3.250 metros quadrados na W Royal Lane, de onde os veículos autônomos da frota da Tesla serão despachados, atendidos, reparados e limpos. Este local também incluirá 16 vagas de supercarregadores, versão 4, perto do prédio de manutenção, além de 212 vagas para armazenamento de veículos mais ao norte da propriedade. O projeto está em análise no Departamento de Planejamento da cidade, pois a Tesla precisa obter uma exceção às regras de zoneamento para avançar. E depois, apresenta um desafio de robô que começou como um desafio de 8 horas, mas acabou funcionando por 200 horas sem falhas. É curioso notar que após trabalhar 200 horas, o robô apenas foi embora. Depois, Brad também compartilhou. Estou animado para anunciar que a Figure assinou um acordo comercial com a Catalyst Brands, operadora da JCPenney, Aeropostale e Brooks Brothers. Vamos trabalhar para implantar robôs humanoides em larga escala, começando com a implantação inicial em Reno, Nevada. Muito legal, a corrida dos robôs humanoides realmente começou. Isso é tudo que temos tempo para mostrar neste programa de notícias Overflow. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda muito o vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos como este. E ajudar o canal a crescer para alcançarmos mais pessoas sobre a revolução dos veículos elétricos e o futuro da abundância sustentável. E se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio. Mas se quiser apoiar ainda mais o canal, lembre-se de que, por apenas $1, você pode se tornar um patrono deste canal, para receber uma menção e algumas vantagens extras, como acesso antecipado, versões sem anúncios dos meus vídeos e vídeos exclusivos. Confira o Patreon para saber mais. E não se esqueça de me seguir no X. Eu posto praticamente todas as novidades assim que saem e muito mais. E confira a loja de produtos para adquirir algum item e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou patrono. Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site bestintesla.com. Você também pode se tornar um produtor executivo e receber artigos de notícias, vídeos exclusivos, bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa também no bestintesla.com. E obrigado por assistir. E até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.